Alô, rapaziada, Museu da Pelada aqui em pleno centro da cidade, Saara, lugar bacana. Vamos entrevistar o Kleber Monteiro, autor do livro Da Lama à Grama. Pô, livro raiz. A gente encontrou ele agora aqui na Praça Tiradentes para bater um papo com ele, saber dessa história bacana que a gente vai conhecer. Chegamos aqui, ó, Sebo X. Sebo X é atração turística, né? É a atração turística do Rio de Janeiro. Aqui que bacana. Paulo Roberto Angel. Que isso, cara. Tudo bom? É o cara. Beleza? Essa força forte. Agora é o novo normal. Novo normal. André Luiz Pereira Nunes. Que isso, cara. Kleber Monteiro. Olha aí, cara. Coisa, né? Esse cumprimento louco agora. Olha assim, cara. Da Lama à Grama, hein? Da Lama à Grama. Livraço. Quando você agora, quando for lançar o segundo, vai ter que ser da grama ao mar de lama. É verdade. Essa parte a gente pula. Essa parte, na verdade, já existe no futebol, né? Pô, mas que bacana. Aqui isso, mesmo cara. eu tive que me calar um monte de coisa porque Imagina. Olha lá. eu não posso botar. Sua camisa vermelha. Opa, que maravilha. Aqui. Linda. Que bacana, hein? Explica pra gente essa capa. Já vou colocar. Onde foi feita? Essa capa foi feita no Marrentão, né? O jogo que eu fui no Marrentão, ele estava vazio, por quê? Porque nada mais era do que o dia da final da Copa América, entendeu? Então não tinha ninguém praticamente vendo o jogo, só eu e o Marrentão, o cachorro que ficou, Sensacional. eu chamei ele Marrentão. E aí o jogo foi Barcelona e Juventus. E foi esse jogo, inclusive, o Barcelona e Juventus, que eu tive a inspiração para escrever esse livro, que eu falei, pô, a gente tem um Barcelona no Rio de Janeiro, a gente tem um Juventus no Rio de Janeiro, o pessoal indo para Turim, para ir lá para Espanha para ver esse jogo que a gente tem aqui, entendeu? Então, logicamente, nesse jogo tem uma parte muito forte de crítica social, né? Porque a gente está tendo no Maracanã, a gente está tendo a final de um campeonato onde eu passei, né, porque eu moro na Tijuca, então eu indo pro estádio, eu passei lá e literalmente eu não vi um negro, eu não vi um mulato nas imediações do Maracanã. Só louro, até eu brinco, eu falo que parecia um jogo do KS Cracóvia, da Polônia, né? Então eu falo, porque só tinha branco no estádio, né? Ou seja, o brasileiro, ele não estava lá. E aí eu reporto justamente isso, tanto que o título desse jogo, do Barcelona e Juventus, é Barcelona e Juventus, os verdadeiros campeões, entendeu? Porque tá tendo a final na Copa América, tá achando que todo mundo, o futebol tá parado, mas a terceira divisão do Rio de Janeiro tava andando. E aí eu rasgo elogios aos atletas das Você vai explicar melhor o livro, mas pode receber. Sim, tranquilo. Olha aí, cara, beleza. Olá pessoal do Museu da Pelada, um prazer estar aqui com vocês. Sou o André Luiz Pereira Nunes e gostaria de perguntar ao Kleber, que fez esse livro aqui maravilhoso, Da Lama à Grama, que é um retrospecto da terceira divisão que ele fez de 2019, né? Sim, 2019. Queria perguntar a você, Kleber, como é que nasceu essa ideia de fazer esse livro e o que você viu assim de mais inusitado no futebol da terceira divisão do Rio de Janeiro, que a gente sabe que é um futebol raiz, feito com muita dificuldade, times sem estrutura, gramados horrorosos, muito WO, porque eu sei que já cobri muito esse campeonato, segunda, terceira, quarta. Primeiro, como foi a ideia de fazer o livro e o que você viu assim de mais bizarro ou inusitado? Bom, na verdade, a minha ideia inicial era cobrir a quarta divisão. Por quê? Porque na quarta divisão tem times conhecidíssimos como Campo Grande, como Canto do Rio e como São Cristóvão. Tá? Então eu queria fazer o livro para tentar resgatar um pouco a história desses clubes, né? E consequentemente a importância desses clubes para o futebol carioca,
E aí quando a gente fala em futebol carioca, a gente tem que falar futebol brasileiro e a gente tem que falar futebol mundial. Então a gente pode viajar na maionese e dizer que a gente está cobrindo esses clubes teria algo muito importante para quem acompanha futebol. E esse projeto ele já estava comigo há pelo menos uns 3 anos que eu tinha essa ideia de estar acompanhando esses clubes, né, de menor expressão. Só que acontece, no ano de 2019, ficou muito complicado a saída da tabela da 4ª divisão, dessa Série C, no caso. E aí o que acontece? Às portas do início da 3ª divisão, eu tive o start de cobrir a 3ª divisão. Então eu me programei, tá, para estar fazendo esse livro, né? Na verdade, esse livro ele foi feito da seguinte forma. Por rodada, eu escolhi um time, tá? Por rodada eu escolhi um time. E aí eu viajava, né? Eu fui até Cardoso Moreira para cobrir o Carapebus. E aí eu fazia o quê? Eu fazia esse jogo desse clube mandante. Existem alguns clubes que, por mais que você pesquise na internet, você não encontra informação segura, você não encontra informação certa sobre aquele time. Então tiveram muitas situações onde eu passei por problemas justamente de conseguir relatar certamente que esses times representavam. E aí eu falo sobre o estádio, tá? Então eu falo sobre o estádio que o clube está atuando, sobre o clube, e faço a resenha e fiz a resenha do jogo. Mas como é que foi feita a resenha do jogo? A resenha do jogo ela foi feita, se eu estou cobrindo a 3ª divisão, eu entendi que para alguma coisa ser bem fiel, ela não podia ter o uso de alta tecnologia, vamos dizer assim. Então literalmente eu fui para Gramado, né, fui para o estádio com uma agenda, né, do amigo meu de 2016 e uma caneta. E eu ia escrevendo, marcando no relógio, eu ia escrevendo o lance que aconteceu, por exemplo, saiu o gol em 6 minutos. Então eu relatava, o 6 cruzou para o 9. Quando eu chegava em casa, aí sim eu pegava a escalação, né, no site da federação, e aí eu ia formatando aquela resenha. O pessoal que lê o livro vai ver muita crítica social também, porque você imagina, a 3ª divisão é o reflexo do Brasil. É o jogador que trabalha, que joga por um salário mínimo. Ou até nem isso. Ou até nem isso. E eu acredito que muitas das coisas que aconteceram ali, estão retratadas no livro, eram para ser ditas. Então está tudo relatado no livro. E eu até brinco, né? Eu acho que nenhum escritor, é meu primeiro livro, eu sou professor de biologia do estado, né, do Rio de Janeiro, apaixonado por futebol, logicamente, e voltando ao início da conversa que você teve, eu resolvi escrever esse livro porque eu sou apaixonado por times pequenos, né? Então eu sou apaixonado pelo Bom Sucesso, eu tenho uma simpatia enorme pelo Olaria, Rio-São Paulo sempre povoou a minha cabeça. Eu quis resgatar isso porque, na verdade, eu fazendo esse livro, eu estou resgatando tudo aquilo que eu vivi na minha infância, tá? Que era ver Fluminense, eu ouvi na rádio, né? Fluminense Bom Sucesso, Fluminense Campo Grande, que eu sou tricolor, tá? E eu literalmente, hoje em dia, não vejo mais esses clubes jogarem, estão literalmente escondidos, né, nesse mundo do futebol aí. E aí eu resolvi escrever isso. E como você vê, Kleber, o futebol do Rio de Janeiro sem essas agremiações tradicionais na 1ª divisão, como Bom Sucesso, Olaria, São Cristóvão? É triste, é muito triste, né? Porque Bom Sucesso, Olaria, São Cristóvão está na 4ª divisão. Então, tipo assim, é muito triste a gente ter essa perda, vamos dizer assim, de identidade, né, de uma certa forma esquecida. Isso não quer dizer que eu não vá, por exemplo, não valorizar uma agremiação nova, entendeu? Eu acho que todo mundo tem espaço e acho que a disputa ela tem que ser leal, entendeu? O melhor tem que ficar. Mas me dói muito não ver um Bom Sucesso, não ver um São Cristóvão. Campo Grande, né? Até o América, né? Até o América, né? Infelizmente, faz muita falta a gente ter esse problema aí. E essas camisas? Na verdade, essas camisas aqui, né?
Essa é a camisa do Queimados. Eu, além disso, eu sou colecionador de camisa, né? Então eu sou apaixonado por camisa. Camisa do Queimados. E o Queimados, Queimados faz 100 anos esse ano, 2020. Queimados faz 100 anos. É verdade, Tá? bem antigo. Eu trabalhei em Queimados durante 5 anos, dando aula, né, no Raimundo Correia. No estado ou na prefeitura? No estado. Então eu tenho uma identificação muito forte com Queimados, né, logicamente. E esse aqui? Essa camisa é histórica. Essa camisa do Barra Mansa é a camisa da diretoria que o Pedrão me deu, né, do ano que o Barra Mansa disputou a primeira divisão. Então essa, eu espero não ser o último, né? Eu espero ver o Barra Mansa. Eu tomei muito carinho pelo Barra Mansa também, né? A torcida fanática. Essa aí é do vice-campeão, né? Maricá, né? A camisa linda, né? E quem me ofertou essa camisa foi o Alan, da torcida. No livro, eles são relatados como os argentinos de Maricá, porque eu sou baba-ovo do futebol argentino. Brasil e Argentina, eu torço para a Argentina. Eu sou baba-ovo da Argentina. Né? Então, tipo assim, essa camisa, né, eu tomei um carinho muito grande pela torcida do Maricá, porque a torcida do Maricá é uma torcida muito participativa, assim como a do Barra Mansa. Que legal. Né? E essa é do Carapebus. Né? E aí tem uma parte no livro que eu relato que essa camisa é do Balotelli do Carapebus, entendeu? Então no final do jogo, no último jogo do retorno, né, foi o jogo horroroso, né, Carapebus e Bela Vista 0-0, lá em Cardoso Moreira, um calor absurdo. E o Leslie, né, Balotelli, ele me ofertou essa camisa e é do vice-artilheiro, né? Tem 5 gols. Então, tudo para minha coleção. Isso aqui não tem valor, né? Inestimável esse valor. Com certeza. Pô, maravilhoso. Eu garanto que a leitura é uma leitura muito fácil de se fazer, né? O meu editor aí, né? O Paulo, ele lê o livro, né? Às vezes eu estava indo para Paquetá, porque eu trabalho em Paquetá, eu estava escrevendo o livro. Paquetá tem time, não? Tem o mas é amador, é municipal, é amador. É o do DA, Departamento Autônomo. Mas é onde começou o Paquetá, né, do Flamengo. E aí eu às vezes mandava os links pro Paulo, falava, pô Paulo, o livro tá espetacular. Então é uma leitura fácil, né? Quem gosta de futebol e gosta de ler, pega esse livro em 2 dias, está terminando de ler esse livro, porque a leitura é apaixonante. Ganhamos o gol que mudava o jogo todo, porque isso aqui no primeiro tempo virou 1-0. Sensacional, amigo. Boa leitura, tenho certeza que vai gostar. E agora nós vamos ouvir o editor, né? Sim, sim. Eu sei que você aprovou esse livro aqui, né? Claro que tinha que aprovar, né? E o que você tem mais de futebol aqui? Cara, tem de tudo. Tem velha guarda de futebol, tem os livros contemporâneos, tem os livros ligados aos jogadores, né, mais badalados atualmente, tem os clássicos ali, Armando Nogueira, João Saldanha, enfim, Estado Maior da literatura do futebol brasileiro. Tem de tudo. E sempre aparece, porque assim, a gente começou a apostar aqui nisso, porque percebe que tem uma demanda. Cada vez mais as pessoas se interessam mais por livros de futebol e de várias épocas, de várias circunstâncias. Prova disso é o livro do Kleber, né, que é interessantíssimo e fala de um futebol que não aparece na grande mídia, que não está documentado, enfim. Então as pessoas têm cada vez mais curiosidade por isso. E aqui encontramos também no lançamento o nosso craque do Porto Real, que vai contar um pouco da sua história. Não é fácil, né? Não é fácil chegar na primeira, Não, fácil não. Meu nome é Edson Santos Guedes, tenho 36 anos, comecei no Ipiranga da Bahia, eu sou baiano de Salvador. Rodei base de Bahia, Vitória, interior de São Paulo. Qual a posição? Eu sou meio atacante, mas jogo de segundo volante, entendeu? Jogo de ala, entendeu? Muitas rodadas, joguei fora do país, entendeu? Pra Holanda, pro Vancouver, da Holanda, entendeu? Joguei na Olaria também, na Olaria joguei com o Rodrigo Souto, Leandrão, entendeu? E o futebol é assim, a gente encontra muitas pessoas no meio da bola, muitas pessoas, gente boa como o Kleber fez essa matéria importante comigo lá, aqui bancada, entendeu? Que antes de eu estrear no Santa Cruz. Como é que você descobriu esse personagem? Foi o seguinte,
O grande baiano. Virou meu amigão, né? Virou meu amigão de todo dia de manhã mandar aquelas mensagens no zap. Qual baiano é gente boa? É verdade, é verdade. Mas deixa eu contar aqui um pouco do baiano. O baiano, eu fui fazer um jogo que foi o Mesquita e o Santa Cruz. E aí o que acontece? Eu fui fazer, né? Fui pro lugar apropriado para fazer as anotações. E eu sempre fazia o seguinte, no intervalo, eu descia para fazer as externas. Então eu procurava algum torcedor, né, alguma pessoa assim, e eu perguntei para um jogador. O Raika. Isso, Raika. que jogou na Grécia, né? Que jogou na Grécia. O Raika jogou na E aí Grécia. eu perguntei um pouco pra ele tinha acabado de chegar no clube. Então ele virou e falou assim, cara, eu acabei de chegar no clube, eu não posso dar essas informações, mas aquele cara ali pode te dar. E aí eu cheguei em cima do baiano, me apresentei, né? Fui muito bem recepcionado, logicamente, o pessoal tem muita atenção. E aí o baiano, ele me deu todas as informações que eu queria, tanto que ele está relatado no livro, eu falo onde ele jogou e tudo. Ele não estava jogando, né? Não está jogando. Ele não estava jogando naquele jogo. Ele não está jogando, é estrear ainda, que está esperando só a documentação, bater no BID, entendeu? Bater o BID, o liberar, entendeu? Para eu poder estrear na próxima rodada, que era contra o Juventus, que era contra o próprio Juventus. Aí legal isso, né? E aí virou uma amizade, né? O André, o pessoal sabendo, né, que ele estava falando aqui, que às vezes a gente vê o jogador consagrado, né? Às vezes a gente não sabe também como tem que ralar, né? Vamos ralar muito. Você que acompanha bem essa história, é bacana essas histórias do início da raiz mesmo, da lama à grama, né? Com certeza. O Valber, por exemplo, que a gente conheceu do São Paulo, do Fluminense, desses times maravilhosos aí que ele jogou, começou no Tomazinho. E depois foi pro São Cristóvão, e dali que ele foi descoberto. Então, o Cafu mesmo fala que passou por não sei quantas peneiras, né? Exatamente. Cafu foi até reprovado em algumas peneiras e se tornou esse lateral Thiago direito. Silva começou no Barcelona, de Curicica. Exatamente. Então tem muita gente boa aí. Porque o mundo da bola, que eu sou de Salvador, o mundo da bola, como acontece? Eu comecei no time dos mais tradicionais da Bahia, dos mais velhos, que é um dos mais queridos, que é o Ipiranga. Jorge Amado. Eu relato isso no Eu comecei lá, foi o meu primeiro clube que eu dei o primeiro passo de jogar um campeonato baiano, de a gente chegar, que foi aí que eu consegui passar. Fez uma boa competição, fui um dos artilheiros do campeonato baiano, infantil, no primeiro ano. Eu fui o terceiro artilheiro, que você ser artilheiro para jogadores de Bahia e Vitória, jogadores com 20 e poucos gols, entendeu? Que pega o time pequeno, atropela o time pequeno, e a gente conseguia sem nada, sem estrutura nenhuma, campo duro, sem estrutura, ônibus lotado, não tinha nem dinheiro para comprar pão, que a mãe dava dinheiro para comprar pão, a gente ficava na traseira do ônibus, com a mochilinha, levava um pão seco. Uma coisa que a gente percebe de diferença assim, absurda do mundo do futebol para o mundo real do futebol, é tipo assim, o repositor energético que eles têm. É um pão plus vita com uma folha de mussarela e um guaraná. É isso. Então eu vi jogador de futebol saindo e recebendo isso. Um pão plus vita com uma folha de mussarela, um guaraná e uma banana. Aquilo ali é o repositor energético. E davam isso pra gente também, quando a gente cobria esses jogos. E isso, aí isso entra justamente em outro aspecto, né? Na verdade, não é só no futebol que isso acontece, na verdade, é no Brasil todo. A população brasileira, ela vive nessa realidade, né? A realidade, quem dera do cara ter todo dia um pão plus vita com uma folha de mussarela para comer. Tem gente aí que dá vida por isso. É verdade. Então, tipo assim, logicamente que eu já sabia o que eu ia encontrar fazendo esse livro, mas tipo assim, eles são heróis. Esse pessoal que joga a terceira divisão, que joga a quarta divisão, esses são os heróis mesmo, entendeu? Não é Neymar, com todo o mérito que eles têm, entendeu? Mas esse pessoal que acorda cedo, vai ralar, vai jogar bola do jeito que eles jogam, né? Esperando sempre alguma coisa no futuro, esses são os heróis, vocês estão de parabéns. E a gente, aquele negócio, a gente joga, muitas pessoas pensam, a gente joga por amor, porque ao momento que eu saí de casa, há mais de 20 anos, eu deixei minha família para trás. Eu deixei uma história, passei fome no Rio de Janeiro, passei tudo, para hoje em dia ter o que eu conquistei no futebol. Então agora, apesar do distanciamento social, um abraço de vocês dois pra gente... Não tem como ter distanciamento social, né? Não tem como. Você é meu irmão, você é meu irmão, você é meu irmãozão. Não tem como. Osmar, goleiro do Fluminense,
Ele, né? Ele, goleiro do Fluminense, mas hoje virou depois, começou a cuidar de alguns clubes, e aí um deles... Não, eu depois que eu parei de jogar, eu parei de jogar em 97, né? E depois virei treinador. Já rodei bastante, já disputei Copa do Brasil, Brasileiro. Ano passado disputei o Fala os CAEC. clubes só pra gente... Que eu fui treinador? É. Casimiro, Pérolas Negra, Nacional, Tocantins, o Interporto. Tudo de Tocantins. Isso aí você falou nomes de times que muita gente não conhece, né? Pra você ver como é que o mundo do disputa futebol... o Campeonato Brasileiro Série D, Copa do Brasil, foi onde eu comecei a disputar os campeonatos nacionais. Muito legal, hein? É. E o último foi o Casimiro? O último foi o Casimiro, e atuando, né? Porque o último trabalho agora é o Pérolas Negra. Pérolas Negra são dos haitianos, é Os desse? haitianos, é. Ele tá em que divisão? Da B2. Que é a terceira. Que é a terceira, né? Terceira A FED criou B1, É B2. complicado É isso uma de entender, né? nomenclatura muito Mas difícil. era 3, coisa, entendeu? O América... A América é B1. Então, o América sempre ganha, eu falo assim, pô, voltou, não voltou, ainda tem Aí cai de que novo. botar Não, mais uma... é porque na verdade a Série A tem ainda A seletiva. A seletiva. Na verdade, nós temos 5 divisões, né? Que é a Série A, a seletiva, a B1, a B2 e a Série C ainda, né? X-Grila, Muita cara, coisa. sensacional. É muito clube, cara. Se você pensar, igual eu estava vendo a entrevista do rapaz, são muitos profissionais, muitos atletas que galgando, né, clubes maiores, passam por dificuldades, passam por né, querendo alcançar espaço, passam por muita dificuldade e às vezes não alcança, né? Não, e eu acho que grande parte não alcança, né? Assim, que chegar o naquele top ponto, não, né? Alguns ainda conseguem sobreviver de futebol ganhando 3, 4 salários, às vezes 1,5, 2. Mas nessa série aqui do Rio, ainda mais aqui no Rio, B2 é complicado para pagar salário, para pagar. Às vezes o treinador quando vai leva investidor, e o investidor consegue manter o clube pagando salários, pagando tudo, mas é complicado. Esse aqui é o presidente do Magiense. É o Cinho. Esse é o Cinho, esse é o Famoso Cinho. Cinho. Aqui, rapaz, que bonito. Ô, Cinho. E aí, meu amigo, beleza? Como é que você tá, querido? Pô, legal. Pô, pra mim, cara. Quero fazer uma entrega, né? Aí, ó. Ô, camisa bonita. Ó, que lindo, Legal, hein? Pô, lindo. Aí, pô, obrigadão, Representante cara. de Magé no Só os profissionalismo. colecionadores ficam doidos, né? Ô, eu sou, né? Eu sou colecionador. Lindo assim, Lindo, parabéns. né? Obrigadão, sim. Obrigadão mesmo. Essa aí vai dar com muito carinho pelo tudo que você conseguiu acompanhar. Olha a data, Não, eu vou acompanhar 1917. sempre. Joguei muito contra o Sim, mas não quer me contratar para dirigir o Magiense, porra. Vai chegar uma hora. Mas não me contrata, Vai chegar uma hora desse casamento. Não, vizinho, joguei muito contra ele, eu morei. Ô, Cleber, vai ser bolo, é isso? Ah, não acredito. Por favor, por favor. Deve ser pastel, né? que Tem tá pastel chegando. aí. Legal, hein? Depois do ano você me contrata, não é possível. Já tô chorando já na porta. Que legal, isso aí é muito emocionante. Essa aqui é a seguinte, essa aqui virou minha amiga, minha irmã. Né? Essa aqui eu chamo aí que é a louca do Mesquita. Essa mulher grita pra cacete, me deixou com dor de cabeça no jogo. Eu fazendo o jogo, quem é que tá gritando assim? Só de ler ouviu. Só de ler. Então ela eu conheci no jogo do Mesquita, né? É a pessoa assim que me conquistou, uma pessoa ímpar, uma pessoa que, né? Graças a Deus, esse livro, eu fiz excelentes amizades e ela com certeza. Daqui a pouco eu vou falar dela. Grita quando ganha e quando perde. Chora. Quando perdeu, começou a chorar. Tô chorando. Eu faço pastelzinho em casa, ele vai montando e eu vou pra rua vender. Foi assim que eu conheci, né? O Kleber lá em Madureira, no clube, no jogo do Mesquita. Ah, você é Mesquita ou Madureira? Sou Madureira, mas eu torci pelo Mesquita. Tava o time lá, tava fervoroso, né? A gente lá no clima. Ele joga no Madureira. Aí a gente vende o pastel pra me dar lá o dinheiro da passagem, né? Pra se manter. E assim indo. E o nome dele, vai? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Tá quantos anos? 14 anos. Leva até o chocalho, né? Chocalho, grito, vambora! Olha a bola! Vambora, cá pra frente!
frente e assim vai indo. Quando ele joga, eu grito mesmo. Tá? O Madureira tá dando uma grande oportunidade pro meu filho, né? E meu filho, ele vem cada dia mais crescendo lá no clube. É o pastelzinho da Sol. Esse daí é frango com cheddar. Eu só tiro a máscara para comer o pastelzinho da Sol, hein? Eita, Glória!